Muito bom dia, seja bem-vindo ao especial Futebol Clube do Porto para a abertura dos trabalhos da nova temporada, 28 de junho. Manhã cedo já foram chegando os jogadores do Futebol Clube do Porto ao Olival. Antes disso, vamos à apresentação dos nossos convidados para a próxima hora e meia de também emissão aqui no Porto Canal. À minha direita tenho o prazer de ter connosco o Paulo Miguel Castro. Muito bom dia, Paulo. Bom dia. E à minha esquerda também é o prazer de ter Bernardino Barros. Bom dia, Bebê. Bom dia. Todos aqui para comentarmos e para acompanharmos a par e passo aquilo que há para saber sobre o regresso ao trabalho da equipa principal e também da equipa B do Futebol Clube do Porto. Como disse, de manhã cedo foram chegando os jogadores do Futebol Clube do Porto ao Olival. Vamos ver já as imagens dos primeiros jogadores a chegar, nomeadamente André, médio do Futebol Clube do Porto, com um grande sorriso de regresso ao trabalho. Também Vítor Garcia, o lateral direito que jogou na equipa B e também na equipa A por breves momentos durante a época passada. Nuno Espírito Santo, treinador do Futebol Clube do Porto, também no primeiro dia de trabalho efetivo no relevado com os jogadores. Ele que já há largas semanas aqui, também a cumprimentar a Reinaldo Teles, entre outros elementos do staff do Futebol do Porto. Dizia eu, Nuno Espírito Santo já há algumas semanas a trabalhar arduamente nesta nova temporada do Futebol Clube do Porto. José Sá e Zé Manuel, uma cara nova do plantel do Futebol Clube do Porto. Aqui também a entrada de Nuno Espírito Santo, a passagem de Tomás Podstavski, um elemento também da equipa B do Futebol Clube do Porto. Bruno Martins Indi, internacional holandês, também de regresso. Ruben Neves, há também Alberto Bueno, entre outros jogadores que foram chegando, foram cumprimentando os colegas de equipa e também o treinador. E peço aqui um breve comentário antes de continuarmos, Paulo e Bernardino. Desde logo, aqui também Suc e Sérgio Oliveira, mas desde logo muitos sorrisos e é bom ver este sorriso no regresso ao trabalho, Paulo. Sim, obviamente, por muito boas que estivessem a ser as férias para grande parte dos jogadores do Futebol Clube do Porto, a verdade é que elas acabaram e hoje começa a nova época para a equipa azul e branca. São tantos os sorrisos quanto as indefinições nesta altura, mas é assim no Futebol Clube do Porto e é assim em qualquer equipa da Europa nos tempos que correm, fruto também da forma como se trabalha e como o futebol está. Mas sim, alguns regressos, outros que parece que não deixaram de ser nunca jogadores do Futebol Clube do Porto, mas vamos poder certamente falar sobre isso durante a próxima hora e meia. Mas sim, acaba por ser sempre um dia especial. E longe vão os tempos em que os jogadores também chegavam pouco cuidados. Percebemos pelas imagens, pelo menos de quem apareceu, que hoje as férias também já não são aquilo que eram antigamente, porque todos aparentemente se apresentaram em boa forma. E quem melhor do que Bernardino Barros para falar sobre bem comer, não é, Bernardino? Os jogadores agora têm outro tipo de regime e aqui, como diz o Paulo, regressam com um sorriso e também com uma aparência, não quero dizer nada às vezes, mas com uma aparência de estarem bem cuidados. É totalmente diferente aquilo que se passava há uns anos atrás e o que é agora. Todos eles levam o seu plano, todos eles sabem perfeitamente e também eles são profissionais exigentes e sabem perfeitamente que têm que se apresentar em boas condições, que é nesta altura que se começam a ganhar os lugares. Queiras ou não queiras, é nestas alturas que se começam a definir quem são aqueles que estão predispostos a ou não estão predispostos a. E tiveste jogadores, por exemplo, que regressaram mais cedo, tiveste jogadores que começaram a trabalhar e a cuidar do físico também mais cedo, até inclusivamente alguns jogadores que até nem estiveram no plantel o ano passado, por exemplo, que acham que é fundamental, alguns porque finalmente conseguiram descobrir o que é ser Futebol Clube do Porto, o que é o Futebol Clube do Porto, qual é a cultura que está implementada para vencer e a partir daí têm que dar da perna, como se diz na gíria, nada melhor do que começar, não digo no dia 1, mas no dia 0 ou no dia -1. E foi isso que começaram a fazer. Por isso é normal que eles se apresentem em boas condições. Há, como diz ainda o Paulo, ou seja, há muitos sorrisos, há muita cara alegre, para uma época que se avizinha e que todos nós queremos bem diferente daquilo que foram as anteriores, é evidente que sim. Há enfim, uma vantagem de tudo isto, caras novas, e depois é evidente que também se não se apresentassem de cara sorridente no primeiro dia, não sei onde é que se apresentavam. A partir daqui vai ser trabalhar e dar no duro. Por isso tem que apanhar o comboio e oxalá que, embora também, corroborando aquilo que disse o Paulo, ainda há muita indefinição.
ainda há muita coisa para definir, ainda há muita coisa para resolver, quer a nível de entradas, quer a nível de saídas, por isso ainda está muita coisa para se definir. Para já o que está definido é que vai começar o trabalho, daqui a pouco também, já no relevado, se calhar, com toda a certeza, a partir das 10, e vamos ter esperança nesta nova época. Esta viagem de comboio tem a próxima paragem precisamente no Olival e durante o verão, ou durante as férias dos jogadores do Futebol Clube Porto, houve quem trabalhasse nessa mesma estação do Olival. Um mural produzido por Mr. Deo, também um dos artistas mais conceituados na área do grafite, acabou por fazer um mural que já foi possível ver através do Facebook do Futebol Clube do Porto durante esta manhã, e agora vamos ver uma reportagem de Miguel Marques Monteiro sobre este trabalho, que acaba por ser também uma homenagem à história do Futebol Clube do Porto e uma mensagem bem forte para os jogadores que regressam ao trabalho e aqueles que entram pela primeira vez no Futebol Clube do Porto. Se eu puder, com o meu trabalho, contribuir de alguma forma para o querer ganhar e para o ser Porto ser mais evidente e ter mais força, é óbvio que eu faço com muito gosto. Portanto, o objetivo é esse, mais do que embelezar e mais do que trazer um bocadinho de arte e um bocadinho de cor a este espaço. Acho que o principal é isso, é mesmo motivar os jogadores, eles chegarem aqui todos os dias e terem aquela força para treinar e para encarar os próximos anos. Isto já devia ser mesmo quando já estava quase a perder as forcinhas nos braços. Foi quando eu pus à cabeça. Está aqui uma obra, agora a falar em coisas sérias, acho que está uma obra de mestre. Está bem representado? Uma obra de mestre. Mr. Deo, parabéns pelo trabalho, está espetacular. É uma motivação extra ao caminhar para o treino e ver imagens marcantes do Porto, imagens de títulos, e isso só nos traz mais ambição de fazer melhor e quem sabe um dia sermos nós a estar nesses momentos. Portanto, mais uma vez parabéns e um abraço. Um jogador a Porto, não é? Tem outro... acho que é isto, era isso que eu procurava, era isto que eu queria. É exatamente o tipo de reação que eu pretendo, que eles cheguem aqui e todos os dias tenham aquela lefada de ar fresco, de ir lá para dentro, dar o máximo, trabalhar. Está brutal. Ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo, mas pelas fotos já vi que está brutal e tenho a certeza que vai ser uma motivação para todos os jogadores antes de cada treino. Parabéns, Mr. Deo. Sem dúvida está uma grande obra de arte e acho que com esse trabalho que você fez, esta época será muito mais alegre e sem dúvida que nos dará inspiração para uma nova época. Obrigado. Lá está, jogadores a Porto, jogadores que sabem o que é que o Porto representa, que viveram se calhar este momento, não se calhar na altura como eu, que tinha 2 anos, mas que sabem o que é que ele representa, que viram com certeza, e acho que é brutal, espetacular ter essas reações. Uma obra a Porto por um artista, Mr. Deo, neste caso também ele a Porto. Vamos diretamente ao Olival, ao encontro do jornalista Miguel Marques Monteiro, que foi também o responsável por esta reportagem, porque já há várias notas de interesse nesta manhã de regresso ao trabalho aí no Olival. Olá Tiago, olá a todos que nos estão a ver no Porto.
Canal. É verdade, já está quase tudo pronto para começar esta nova época do Futebol Clube do Porto aqui no Centro de Treinos do Olival. Como podemos ver, é um Olival renovado, com a ajuda do Mr. Del, deu uma nova cor, uma nova mística a este Centro de Treinos do Olival, com essas imagens de 87 de Viena, a primeira taça dos campeões europeus ganha pelo Futebol Clube do Porto, mais um motivo para motivar os jogadores para este primeiro dia de treinos aqui no Futebol Clube do Porto. Primeiro dia também, não só para os jogadores, mas também para o novo treinador do Futebol Clube do Porto, Nuno Espírito Santo. É este o primeiro dia com os jogadores, não é o primeiro dia de trabalho, foi certamente um mês cheio de trabalho depois da sua apresentação oficial, mas este é o primeiro dia de trabalho com os jogadores. Novo treinador para assumir então o comando do Futebol Clube do Porto, Nuno Espírito Santo já brilhou aqui como jogador e agora certamente quer brilhar como jogador. E o Porto Canal, nós já tivemos a oportunidade de falar com o novo treinador do Futebol Clube do Porto antes de começar o treino, e vamos então ouvir as primeiras palavras de Nuno Espírito Santo neste primeiro dia de trabalho. Nuno, passou-se quase um mês da sua apresentação. Acredito que estivesse muito ansioso que chegasse este dia. Certamente foi um mês de muito trabalho, sem os jogadores. Hoje, o primeiro dia com os jogadores. Como é que se sente neste primeiro dia? Bem, onde nós gostamos de estar no campo. Um mês de muito trabalho, um mês de preparação. Um mês em que aguardávamos por receber os nossos jogadores para iniciar a nossa pré-época, preparando o que vai ser o nosso ano. Nuno, começou muitas pré-épocas aqui como jogador, agora como treinador, é diferente? Não, é igual. É a sensação de estar em casa, é a sensação de estar com as pessoas de quem gostamos e conscientes que temos um trabalho importante pela frente. Ao longo deste mês mandam muitas mensagens positivas para os adeptos do Futebol Clube do Porto. O que é preciso atingir nesta primeira fase da pré-época, na sua opinião? Não, nesta primeira fase é essencialmente o trabalho de preparação dos jogadores a nível físico, a nível técnico, a nível tático. Progressivamente irmos preparando o que vai ser o nosso ano, com jogos de preparação, e depois entrar na competição a sério, de forma consciente. A mensagem é clara, uma mensagem de otimismo. Sabemos que temos uma tarefa difícil pela frente, mas que só unidos e conscientes que temos que trabalhar muito em equipa para conseguir levar os nossos objetivos. Foram estas as primeiras palavras de Nuno Espírito Santo antes de orientar o primeiro treino da pré-época do Futebol Clube do Porto, aqui no Centro de Treinos do Olival. Uma lista de jogadores extensa para este primeiro dia, mas como sabemos já há algumas contratações confirmadas para o Futebol Clube do Porto para esta nova época. O primeiro a ser anunciado foi João Teixeira, ex-Liverpool, foi a primeira aposta do Futebol Clube do Porto para esta primeira época. João Teixeira chega ao Futebol Clube do Porto com 23 anos, depois de ter representado o Liverpool desde 2012. João Teixeira, que foi formado no Sporting e depois partiu então para a Inglaterra e agora achou que era a altura para regressar a Portugal e para representar o Futebol Clube do Porto. Ele mesmo assumiu que era um objetivo desde muito novo representar os Dragões e agora a conseguir atingir esse objetivo, até porque o ídolo de infância dele era Deco, jogador que brilhou no Futebol Clube do Porto, uma verdadeira lenda dos Dragões. Para além de João Teixeira, depois também Filipe já foi apresentado como reforço do Futebol Clube do Porto, defesa central brasileiro que brilhou no Brasileirão ao serviço do Corinthians. Chega com 27 anos, Filipe, com um cartão de visita de um jogador em verdadeiro destaque e ascensão na Liga Brasileira e agora quer também brilhar na Europa. Ele que assumiu na sua entrevista de apresentação que quer manter o número 28 nas costas, número que usou sempre ao serviço do Corinthians, porque é um número que lhe tem dado sorte. Até houve uma curiosidade nessa entrevista, porque fez a apresentação ao lado de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, que disse que Filipe escolhia bem o número porque o 28 é o número da sorte do presidente, coincide também com o número de aniversário, dia de aniversário do presidente e por isso disse que Filipe escolhia muito bem, até porque esse número 28 foi o número que Jorge Nuno Pinto da Costa recomendou ao Kelvin em tempos, nessa época
do minuto 92, em que Kelvin ajudou e muito o Futebol Clube do Porto a ser campeão. Usava então o 28 nas costas e por isso pode ser um número que também dê sorte a Filipe Augusto, defesa central brasileiro. O último também a ser confirmado e que vai estar aqui neste relevado a treinar com o restante plantel é Zé Manuel, ex-Boa Vista, chega ao Futebol Clube do Porto, vai treinar hoje com a equipa. Mais tarde também nos conteúdos Porto vamos poder entrevistar Zé Manuel para conhecer melhor este novo reforço do Futebol Clube do Porto. Zé Manuel brilhou com 27 anos, ou melhor, com 25 anos ao serviço do Boa Vista e agora a ter esta oportunidade de se mostrar a Nuno Espírito Santo para conseguir ganhar um lugar neste plantel, mas a pré-época ainda nem começou, ainda vai começar e por isso ainda há muito para definir neste plantel do Futebol Clube do Porto. Aqui o relevado ainda vai estando vazio, já estiveram aqui os adjuntos de Nuno Espírito Santo a fazer os últimos preparativos. Rui Pedro Silva, adjunto de Nuno Espírito Santo, Rui Barros também faz parte da equipa técnica de Nuno Espírito Santo e depois António Dias, preparador físico, e também Rui Barbosa, treinador de guarda-redes. Nuno Espírito Santo brilhou como jogador no Futebol Clube do Porto e agora quer brilhar como treinador, isto porque como jogador já venceu 13 troféus ao serviço dos Dragões, venceu 4 campeonatos nacionais, 3 taças de Portugal, 3 supertaças, uma taça UEFA, uma Champions League e também uma taça intercontinental que até brilhou no desempate de grandes penalidades. Nuno teve que entrar no decorrer do jogo porque Vítor Bahia não se estava a sentir bem e Nuno ajudou então o Futebol Clube do Porto nas grandes penalidades a vencer essa taça intercontinental. Só para acabar, vamos então dar a lista completa dos jogadores que vai estar aqui neste relevado do centro de treinos do Olival e ainda é um bocado extensa, mas temos tempo para dizer todos. Bueno, Andrés Fernandes, José Sá, Marcano, Vítor Garcia, que vem da equipa B, Rafa Soares, lateral esquerdo, que esteve emprestado à Académica, também está de regresso ao Futebol Clube do Porto, Filipe Augusto, contratação, Martins Indi, Otávio, mais um dos emprestados que brilhou na temporada passada, este ao serviço do Vitória de Guimarães, também está de regresso ao Futebol Clube do Porto, André, Sérgio Oliveira, Ruben Neves, José Ángel, Marega, Suc, João Teixeira, outra contratação, Omar Gouveia, é outro dos jogadores da equipa B que também vai ter esta oportunidade de se mostrar Nuno Espírito Santo. Josué também volta de empréstimo, neste caso ao Sporting de Braga, e vai estar aqui hoje a treinar com o plantel do Futebol Clube do Porto. Francisco Ramos, que atuou ao serviço do Futebol Clube do Porto B na temporada passada e também ao serviço da equipa principal, já na parte final da época. Evandro também vai estar cá, Quinteiro também, André Silva, Brahimi, Hernani, outro dos emprestados que regressa, Ivo Rodrigues também é um desses casos, Gonçalo Paciência também é outro dos casos que esteve emprestado a equipas da Primeira Liga, neste caso a Académica, e hoje vai estar aqui. Aboubakar não vai estar neste primeiro treino porque perdeu uma ligação aérea, mas também faz parte desta primeira lista de Nuno Espírito Santo. Zé Manuel, como já falamos, outra contratação, Varela e também Ricardo Nunes são a lista que Nuno Espírito Santo tem para este primeiro dia. Também fazer referência a Shidozi, que também faz parte dos escolhidos, mas pelo menos neste primeiro dia está então autorizado a ausentar-se e hoje não vai treinar com os colegas. Por isso, nesta primeira intervenção está tudo dito. É esta a lista que Nuno Espírito Santo vai ter neste primeiro dia, treino que vamos acompanhar em direto já nos próximos minutos. Daqui a 12 minutos vamos ao encontro novamente com a Miguel Marques Monteiro, que fez aqui o resumo muito também informado do que se vai passar no que diz respeito ao primeiro dia de trabalhos no Futebol Clube do Porto. Muitas informações, algumas das quais ainda continuam a ser reunidas aqui pelo Paulo Miguel Castro, no que diz respeito aos jogadores, porque são muitos. É normal, como dizes há pouco, Paulo, neste regresso ao trabalho. Também temos aqui as primeiras declarações no dia do regresso ao trabalho no Espírito Santo. Que destaque é que dás? Tem sido muito forte, como disse o próprio Miguel, muito forte nas declarações, o Nuno Espírito Santo, também o André Silva e o Rafa, mais recentemente para entrevistas exclusivas ao Jornal do Jogo, umas mensagens fortes, mas focando-nos no treinador, hoje também a destacar muito o trabalho, que é necessariamente aquilo que é mais importante nesta fase. Sim, e não há como fugir a isto, pelo menos nesta fase inicial. Eu diria até que foram umas declarações institucionais
nada de novo, mas também não era hoje que Nuno Espírito Santo ia acrescentar o que quer que fosse. É verdade que estes primeiros dias de trabalho são marcados pela parte ou pela componente mais física, se tu quiseres, não só pela realização dos exames médicos, mas de grosso modo os jogadores aparecem de férias e os primeiros dias são aborrecidos. Não são tão aborrecidos hoje como se calhar eram há uns anos atrás, porque hoje dificilmente um treinador não mete bola em qualquer exercício, mesmo que seja o primeiro treino, e portanto, por força disso, admito que para um jogador seja hoje mais interessante começar a fazer uma pré-época do que o que se calhar era há uns tempos atrás. Ainda recentemente ouvimos alguém do Shakhtar Donetsk, a propósito da chegada do Paulo Fonseca, que dizia que na Ucrânia nunca tinha acontecido trabalhar com bola na primeira semana de pré-época. Isto a propósito da chegada do Paulo Fonseca. E hoje o futebol é um pouco isto. Hoje já ninguém sobe e desce escadas sem bola nas bancadas, como se fazia até há bem pouco tempo, e portanto a partir daí há aqui uma coisa que eu acho que é terrivelmente complicada para os treinadores, não só para o Nuno, mas para grande parte dos treinadores, que é nesta altura ter a perfeita noção que o grupo está longe de ser o grupo final, mas que ao mesmo tempo também ninguém pode ficar de braços cruzados à espera que esse grupo ganhe forma e, portanto, é importante trabalhar com os que estão. Há pouco o Bernardino disse e bem que há muita gente que aproveita esta fase da época para dar nas vistas. Eu não sei se vocês se recordam, mas na altura do Coadriense, o Futebol Clube do Porto contratou o Jorginho ao Vitória de Setúbal. E foi um jogador que, apesar de ter dado um campeonato ao Futebol Clube do Porto com um golo que marcou no estádio José Alvalade e que permitiu ao Futebol Clube do Porto ser campeão, foi um jogador mais ou menos intermitente durante essa temporada. E talvez uma das melhores fases do Jorginho no Futebol Clube do Porto tenha sido precisamente a parte da pré-temporada. Porquê? Porque um jogador que seja minimamente inteligente cuida-se durante as férias e chega ao dia de hoje ou a esta semana já em bom nível. E como se calhar nessa altura não se fazia tanto o trabalho de casa como se faz hoje, quem o fazia dava nas vistas em relação a quem não fazia. Eu creio que isto hoje já o trabalho de casa já é uma coisa mais ou menos unânime. Portanto, acho que a grande dificuldade do treinador é tentar fazer ver aquilo que pretende em termos coletivos. Daí o Nuno ter falado na questão física, na questão técnica e na questão tática, porque são realmente as três coisas que se trabalham. Não que não se trabalhe depois durante o resto da época, mas a verdade é que esta primeira semana e a segunda são mais marcantes, porque é a parte mais intensas também, sobretudo do ponto de vista físico, até porque depois vais ter sessões bidiárias, mas o grande desafio que o treinador tem é começar desde hoje a passar a mensagem, aquilo que quer, a forma de jogar, a identidade de jogo, sabendo de antemão que os jogadores que hoje estão a ouvi-lo, amanhã podem não estar. Assim como há uns que ainda não chegaram e que vão ter que chegar e que também vão ter que entrar nesse processo. Ou seja, a grande dificuldade que um treinador tem nesta altura é conseguir, daqui para a frente, fazer com que todo o grupo esteja ao mesmo nível. Por força dos problemas físicos que vão aparecer, por força dos jogadores que vão sair, por força dos negócios que vão ser feitos, por força dos jogadores que vão chegar. Agora, o futebol é isto e o Futebol Clube do Porto já há muitos anos também que sabe melhor do que ninguém lidar com esta fase da época, mas é de facto uma fase da época complicada do meu ponto de vista para um treinador. Concordas, Bernardino, até porque se está a falar de um grupo, um lote de jogadores vasto e, como o Paulo Miguel Castro acabou de dizer, alguns que podem não ficar, outros que podem entretanto chegar e outros que têm situação indefinida, mas também é uma oportunidade para todos e qualquer um de mostrarem grande valia e agarrarem uma oportunidade no Futebol Clube do Porto. Tudo isso é válido e a lista é extensa, evidente. O Miguel teve tempo de a dizer toda, até porque tinha tempo. Mesmo que ela fosse ainda mais extensa, durante a hora e meia tinha tempo de desbobinar tudo, é verdade, mas
Tens aqui jogadores, evidente, no panorama destes jogadores que aqui estão e dos que se apresentam, dos que se vão apresentar ainda mais tarde. Tens um grande lote de jogadores ou de guarda-redes, se quiseres, que também tem que ser definido. Há muita indefinição ainda. E este é o momento, de facto, aproveitado pelo treinador e pelos jogadores para ele começar a ser definido. Trabalho também de gabinete, obviamente, porque também tem que haver muito trabalho da direção, da SAD, para começar e para colocar e para arrumar a casa, obviamente, segundo as indicações do treinador, com o que ele conta ou que não conta. Agora, é uma época, e reportando mais palavras do Nuno, que foram curtas, aliás, como ele também, discurso fácil e objetivo, não tem grandes palavras, não se estende muito, low profile. Mas falando aquilo que é necessário, primeiro retomando aquilo que foi, não o disse agora, mas creio que foi um dos momentos fortes também da sua apresentação, os 3 vetores em que quer que esta equipa do Futebol Clube do Porto assente, que é no compromisso, na cooperação e na comunicação. Compromisso de todos com todos, daquilo que é efetivamente os objetivos do Futebol Clube do Porto, que é vencer, a cooperação, porque tem que haver entre todos, obviamente, para conseguir chegar a esse objetivo, e depois a comunicação. A comunicação é a comunicação entre todos, também grupo de trabalho, mesmo também entre o grupo de trabalho e tudo aquilo que gira à volta do futebol profissional. Tem que haver, de facto, grande comunicação. E depois, creio que hoje, aquilo que mais ressalta do pouco que disse, mas que tem uma mensagem importante mesmo, que é só unidos e conscientes, que é o que ele diz. E de facto é isso. Quer dentro do grupo de trabalho, quer fora do grupo de trabalho, seja aquilo que for, creio que esta é a época, de facto, dessa grande palavra, que é a união. E se não houver união dentro do Futebol Clube do Porto, obviamente, quando eu digo dentro do Futebol Clube do Porto, digo entre o grupo de trabalho, entre toda a estrutura, os sócios, os adeptos, que de uma vez por todas haja, de facto, uma união grande desde o início, desde o primeiro dia até ao fim, por aquilo que são os objetivos e por aquilo que é o Futebol Clube do Porto. Esse é que eu creio que é fundamental. Não havendo união, as coisas de facto começam também, não digo que a ruir, mas a ser mais difíceis. Temos que puxar todos para o mesmo lado, tudo a remar para o mesmo lado, tudo unido e tudo com o mesmo objetivo e com o mesmo propósito, e a partir daí, se isso for feito, se conseguirmos fazer isso, estou crente, não tenho qualquer tipo de dúvida, que será um Futebol Clube do Porto muito forte esta época, e que está muito perto, ou estará muito perto, muito mais perto de atingir os seus objetivos. Agora é necessário que haja de facto essas duas vertentes que o Nuno ainda hoje falou, que é unidos e conscientes. Unidos em todos os parâmetros, dentro, fora, para que haja efetivamente todo o apoio que é necessário, e depois conscientes também que não é um caminho fácil, que é um caminho muito trabalho, conforme ele referiu também, mas é um caminho que nos pode levar, de facto, conscientemente àquilo que nós queremos. E depois também conscientes de tudo aquilo que irá gravitar à volta de tudo isto, porque quanto mais sucesso tiver o Futebol Clube do Porto, mais inveja haverá de outros setores e muito mais ataques haverá de outros setores. Por isso, creio que este é um momento fundamental hoje, desde o primeiro dia, para principalmente união. Creio que esse é o vetor principal. Uma equipa e um clube unido em todas as suas vertentes para conseguir levar o Futebol Clube do Porto a bom porto. E levar o Futebol Clube do Porto a bom porto, Paulo, começa pela pré-eliminatória da Liga dos Campeões, por isso é que também se dá início aos trabalhos ainda neste mês de junho. E esta força que o Bernardino falava urge que seja formada rapidamente para esse objetivo do Futebol Clube do Porto, que é muito importante em termos do que quer dizer esta temporada. Estar numa Liga dos Campeões passa por aí, por essa pré-eliminatória, e é importante para este grupo de trabalho. Sem dúvida, não há como fugir que o início de época do Futebol Clube do Porto é demasiado importante para que não se pense na importância desse play-off. Duas coisas que me parecem importantes, ainda recuperando a questão da liderança técnica do Nuno, não só do Nuno, mas eu vou até aumentar o raio para a equipa técnica do Nuno, e porque vamos tirar o Rui Barros desta conta, porque mantém-se, portanto, nada de novo, nunca deixou de estar
nem de fazer parte da mobília do Futebol Clube do Porto, mas a mim agrada-me, numa perspectiva, ter noção que quer o Rui Silva, quer o António Dias, conhecem os cantos disto que estamos a ver, conhecem o que se passa para trás dos vidros, conhecem a casa, e isso é também muito importante, não só teres um treinador principal que esteja identificado com o clube, mas também teres uma equipa técnica que esteja perfeitamente identificada com o Futebol Clube do Porto. E nesse aspecto, a equipa técnica do Nuno, tirando o Rui Barbosa, que vai ser o treinador dos guarda-redes, está perfeitamente identificada e pode ser uma mais-valia na transmissão daquelas coisas todas que há pouco estávamos a conversar. Em relação à importância do play-off, é óbvia, não só pela perspectiva desportiva, mas também pela perspectiva financeira, que cada vez menos podemos dissociar uma coisa da outra. Há uma coisa interessante que ainda o André Silva, numa recente entrevista que deu, e tu há pouco afloraste ao jornal O Jogo, disse, e é um pouco este pensamento que o Futebol Clube do Porto tem que ter, que é não pensar noutra coisa senão vamos respeitar o adversário que calhar em sorte, mas vamos conseguir marcar presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. Creio que isso, não só por ser o primeiro grande objetivo que o Futebol Clube do Porto tem, mas também por ser o primeiro. E, portanto, como é o primeiro, é o mais importante. Creio que isso é uma coisa que pode marcar, ou um fator que pode marcar positivamente o trabalho do Nuno Espírito Santo à frente do Futebol Clube do Porto. Mas até aí ainda tens um longo caminho a percorrer. Estamos a falar de uma eliminatória que vai aparecer, se não me falha a memória, a meio de agosto, com o mercado aberto, com as indefinições, e não podemos, no próximo, eu vou ser extremamente repetitivo, até final de agosto, porque a verdade é que tu hoje podes estar à espera de uma coisa e a partir de amanhã aquilo que tu tinhas previsto no dia seguinte deixa de fazer sentido. Claro que seria do interesse do Futebol Clube do Porto, no início de agosto, vá lá, ter o plantel minimamente definido, mas isso hoje em dia não acontece em lado nenhum, não é só com o Futebol Clube do Porto. Acontece com todos os clubes, mais até os que são vendedores, não tanto para os que são compradores, mas a nossa realidade é de vender, não é de comprar. Mas eu creio que tu tens condições para fazer um bom trabalho, tens condições para progressivamente ires construindo o tal plantel que deves construir para atacar esta época de uma forma obviamente diferente das duas últimas. E depois, nesta questão que estamos a falar da estabilidade e do trabalho e da competência e do rigor, eu acho que devemos pontualmente, sempre que necessário, lembrar aquelas 2 ou 3 intervenções que o Presidente teve em determinado momento da época passada, até porque foram todas mais ou menos muito seguidas, para lembrar precisamente isso, e é aquilo que o Bernardino estava a dizer. Tudo a trabalhar para o mesmo lado, tudo a trabalhar em prol do Futebol Clube do Porto, seja no gabinete, seja no relevado, seja nas secretárias, seja nos escritórios, seja lá onde for. Creio que a partir daqui vai ter que ser um Futebol Clube do Porto obviamente diferente daquilo que foi nas temporadas passadas, mas nesta fase muitas das vezes não vais poder dividir ou dissociar o trabalho do relevado do trabalho de gabinete, que nesta fase de pré-temporada é igualmente importante. São 10:03, por isso, a qualquer momento começa o treino do Futebol Clube do Porto no Olival, por isso também proponho regressarmos ao centro de treinos do Futebol Clube do Porto e ao contacto com o jornalista do Porto Canal, Miguel Marques Monteiro, que nos pode dar as últimas notícias, se já há jogadores e equipa técnica no relevado ou se os trabalhos estão algo atrasados. Também é normal neste tipo de situações, ainda mais com tantos jogadores num dia de regresso ao trabalho. Estava previsto o início do treino às 10 da manhã, normalmente por esse horário que começam os trabalhos, mas neste caso também, até por se tratar do primeiro dia de trabalho, poderá também haver essa dúvida. Miguel Marques Monteiro, então, não sei se já nos podes dar essa informação, se está tudo pronto para arrancar.
Olá outra vez, Tiago. Acho que já está tudo pronto para arrancar. Passam apenas 3, 4 minutos das 10 da manhã, um atraso normal. Não há aqui também uma hora exata para começar o treino. Está apontado para as 10 horas, mas tudo indica que daqui a poucos momentos, por aquela porta lá ao fundo, os jogadores vão começar a entrar para então realizar o primeiro treino desta pré-época, orientado por Nuno Espírito Santo como treinador do Futebol Clube do Porto. Já é possível ver alguns elementos ali perto da porta, no interior do centro de treinos, mas ainda temos que esperar mais uns momentos para entrar. Já no relevado estão os adjuntos de Nuno Espírito Santo, a nova equipa técnica do Futebol Clube do Porto, que continua com Rui Barros, que transita da época passada para esta, e depois Nuno Espírito Santo é acompanhado por Rui Pedro Silva, António Dias e também Rui Barbosa, esta equipa técnica que vai estar ao lado de Nuno Espírito Santo nesta nova época ao serviço do Futebol Clube do Porto. Já estão ali à espera dos jogadores, que parece que vai ser mesmo agora que vão sair os primeiros jogadores para fazer então o primeiro treino. Aí está, é este o primeiro plantel, a primeira lista que Nuno Espírito Santo vai ter ao dispor neste primeiro dia de pré-época. Já fizemos referência a essa lista, mas nunca é demais repetir os nomes que hoje vão estar ao serviço e ao comando de Nuno Espírito Santo. São Bueno, Andrés Fernandes, José Sá, Marcano, Vítor Garcia, Rafa, Filipe, Martins, Indy, Otávio, André, Sérgio Oliveira, Ruba Neves, José Ángel, Marega, Suc, João Teixeira, Omar Gouveia, Josué, Francisco Ramos, Evandro, Quintero, André Silva, Brahimi, Hernani, Ivo Rodrigues, Gonçalo Paciência, Abubacar, Zé Manuel, Varela e Ricardo Nunes. Como se sabe, já existem 3 contratações confirmadas que poderão ouvir no meio destes nomes, desta lista. São eles João Teixeira, médio ofensivo de 23 anos, chega do Liverpool, jogador formado no Sporting, que agora chega ao Futebol Clube do Porto. Já deu então uma entrevista de apresentação exclusiva ao Porto Canal, onde afirmou que este foi sempre um objetivo, chegar ao Futebol Clube do Porto, até porque o seu ídolo de infância era Deco, um jogador que fez história no Futebol Clube do Porto, e João Teixeira tem então Deco como referência, e se fizer também o mesmo trajeto de Deco, vai também ser um jogador inesquecível para o Futebol Clube do Porto. Mas ainda estamos apenas no primeiro dia de pré-época, é mais um jogador para Nuno ter em conta para formar então o novo plantel da época 2016-2017. Filipe Augusto, defesa central, também contratado para esta nova época, defesa central ex-Corinthians, 27 anos, que também chega para representar o Futebol Clube do Porto. E o último a ser confirmado foi então Zé Manuel, ex-Boa Vista, 25 anos, brilhou ao serviço do Boa Vista na Liga Portuguesa, e agora então a ter a oportunidade de se mostrar a Nuno Espírito Santo neste primeiro dia de pré-época em que o Futebol Clube do Porto vai então realizar uma primeira fase aqui no centro de treinos do Olival, e depois vai partir para estágio num calendário onde já tem algumas datas para realizar jogos amigáveis. 17 de julho vai ser o primeiro jogo amigável, com um adversário ainda a definir, na Alemanha. Depois, a 21 de julho, o Futebol Clube do Porto vai defrontar o PSV. 23 de julho vai defrontar o Vitesse, também na Holanda. 27 defronta o Bayer Leverkusen, na Alemanha. E no dia 31 de julho, já a fechar o mês, vai até Guimarães para defrontar o Vitória. E a 6 de agosto, a apresentação no Estádio do Dragão aos adeptos frente ao Villarreal. Para já são estas as datas que estão marcadas para o Futebol Clube do Porto realizar esses jogos amigáveis de pré-época. Hoje é apenas o primeiro dia de um novo Futebol Clube do Porto ao serviço de Nuno Espírito Santo, treinador que chega com 42 anos, depois de representar como treinador o Rio Ave. Fez um trabalho notável no Rio Ave que o permitiu ir para outras paragens, foi até a Espanha para orientar o Valência, uma primeira época de muito sucesso, conseguiu colocar o Valência no 4º lugar, e depois
levou também o Valência à Champions League, até ao play-off, onde conseguiu eliminar o Mónaco, orientado por Leonardo Jardim. A segunda época já não correu tão bem para Nuno Espírito Santo. A verdade é que também depois da saída de Nuno Espírito Santo, o Valência continuou em queda e agora Nuno a ter esta oportunidade, que é um autêntico regresso a casa, porque já brilhou como jogador e agora chega aqui como treinador. Já tivemos então também a oportunidade de ouvir as primeiras palavras de Nuno Espírito Santo, que já tinha começado várias pré-épocas como jogador aqui no centro de treinos do Olival e agora pela primeira vez como treinador, algo diferente, mas sem dúvida que é um regresso a casa e Nuno Espírito Santo sente-se em casa neste primeiro dia como treinador do Futebol Clube do Porto. Vamos então continuar a acompanhar este primeiro treino, o treino completo em direto no Porto Canal. E Tiago, quando achares pertinente voltar aqui ao Olival, estaremos aqui para dar mais informações sobre este primeiro treino do Futebol Clube do Porto. O relato também de Miguel Marques Monteiro, enquanto víamos as imagens do treino do Futebol Clube do Porto, vamos acompanhar e continuar a ver as imagens do primeiro treino desta temporada dos Dragões, enquanto vamos conversando aqui com os nossos comentadores. Agora a possibilidade também de continuarmos a conversa aqui com o Bernardino Barros, enquanto víamos ali muita gente, trabalho para muitos jogadores. Uma pré-época que já está definida também em termos de jogos de preparação, com o PSV, Vitesse, Bayer Leverkusen e já em termos nacionais o Vitória de Guimarães e o Vila Real no jogo de apresentação, o Vila Real, a equipa espanhola do Vila Real. Há aqui também um lote de equipas bastante interessante para fazer-se a preparação no que dizia o Paulo antes de irmos ao Miguel. Uma preparação forte para uma pré-eliminatória também ela é exigente? Tem que ser, é evidente. Há a novidade. Há ainda jogos que não estão definidos também. Exato, é evidente, mas isso é normal e vai haver, com toda a certeza, aí mais. E normalmente também aquilo que acontece quase sempre, e com o Nuno Espírito Santo exatamente o mesmo, que é começar com adversários mais fracos, que não ponham tanta oposição logo no início, para depois conseguirmos aumentar e ir aumentando o grau de exigência que é necessário para a equipa do Futebol Clube do Porto, a nível de dificuldades que os adversários possam colocar ou possam pôr. Por isso não há qualquer tipo de diferença naquilo que vem sendo normal. A única diferença é que, tal e qual como há 2 anos ou há 2 épocas, temos o início bem mais cedo do que aquilo que será necessário, que é uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que é necessário cumprir, que é necessário chegar lá no melhor modo e na melhor maneira possível a estar pronto a enfrentá-la para passar. Isso é fundamental, que o Futebol Clube do Porto passe esse primeiro objetivo, esse primeiro jogo, que é o mais importante da época, não só como se costuma dizer no Futebol Clube do Porto, porque é o próximo, porque é o mais imediato, mas porque é mesmo muito importante para a saúde financeira do Futebol Clube do Porto também, que consiga, financeira e desportiva, obviamente, a liga das duas, porque é necessário estar junto dos melhores e dos maiores, e o Futebol Clube do Porto tem todas as condições para isso. Agora tem que estar bem preparado e vai chegar com toda a certeza. Por isso, isso também não me admira nada, o planeamento feito. Há muito tempo que assim é. O Futebol Clube do Porto trabalha e trabalha bem, seja qual for o treinador, ou seja quem for o treinador que venha, há sempre um trabalho de sapa feito nos gabinetes por quem lhe compete fazer, e o Futebol Clube do Porto tem os melhores ao seu serviço, e a partir daí é tudo isso feito. Normalmente aquilo que se costuma dizer, e é verdade, aquilo que tem que chegar os treinadores e os jogadores é cumprir a sua obrigação, uns treinar, os outros também treinarem sob as ordens do mestre, que neste caso é Nuno Espírito Santo, e resolver aquilo que terá que ser resolvido para o futuro. E aí temos as imagens também já do presidente do Futebol Clube do Porto, exato, Jorge Nuno Pinto Costa, como é habitual, no primeiro treino do ano. Aliás, ele costuma estar em muitos dos treinos, o staff também restante do Futebol Clube do Porto ao lado. Também é uma presença simbólica que tem muito valor, até porque os jogadores olham para Jorge Nuno Pinto Costa, e não só os jogadores, como uma grande referência. Não é simbólico. Simbólico pode ser muita coisa. Isto é fundamental. Não é só
é uma presença efetiva que marca, queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, continuem a apelidar, seja daquilo que for, a verdade é esta. É um momento forte ter o presidente do Futebol Clube do Porto, a sua figura, aquilo que representa dentro do clube, e a maior parte daqueles jogadores sabem perfeitamente o que é que representa, ter ali no grupo de trabalho e logo no primeiro dia de trabalho. Irá prometer-me ter uma presença sempre assídua, conforme sempre teve, sempre atenta, mas a verdade é que aquilo não é só simbólico, não é só simbólico. Simbólico no sentido que ele não treina, nem dá treino. Mas exatamente, mas é isso, mas é a figura máxima, e toda a gente sabe que, atento a tudo e mais alguma coisa, apesar de tudo aquilo que se possa dizer, e sempre atuante, seja em que altura for. E esta época é uma altura para todos estarmos atentos, sem dúvida nenhuma, àquilo que se vai passar, a tudo aquilo que andará à volta de todo o grupo de trabalho, e é necessário, conforme já o disse, estarem unidos e conscientes, que foi as palavras que utilizou o técnico. E a partir daí também não admira, porque é sempre assim que esteja lá o staff todo do Futebol Clube do Porto, não só dentro do relevado, mas fora também, que está tudo atento e tudo a marcar presença. Já vimos logo na primeira imagem que tivemos a de Reinaldo Teles, por exemplo. Está agora o Presidente, também estavam lá ao fundo, que era o Rui Cerqueira, que é a figura também sempre presente, mas também pareceu-me ver também ali outros elementos da direção ou da SAD do Futebol Clube do Porto, com maior responsabilidade direta precisamente no futebol. Por isso, tudo normal neste primeiro dia, e terá que ser assim. Paulo, esta pré-época também, como falávamos com os adversários já existentes, demonstra também uma grande exigência para o Futebol Clube do Porto, no sentido desta preparação. E depois, mas podemos falar primeiro sobre os adversários, depois outra pergunta sobre o lote de jogadores disponíveis para já. Estes adversários são adversários, estamos a falar, por exemplo, o PSV Eindhoven, também o Bayer Leverkusen, o Vila Real, para além de Vitória Guimarães e Vitesse, são adversários de grande exigência. São adversários de grande exigência e são um exemplo são três exemplos, se tu quiseres, de um nível competitivo que tu podes perfeitamente encontrar no play-off da Liga dos Campeões. Inclusive, confesso que não sei a questão dos cabeças de série de cor, mas eu creio que o Bayer Leverkusen também vai ter que fazer uma pré-eliminatória, se não me falha a memória. O PSV não, porque foi campeão holandês, e o Villarreal não está na Liga dos Campeões, foi quarto classificado. Vou confirmar isso, também não tenho a certeza também sobre isso. Não tenho a certeza. Possíveis adversários. Quarto classificado, portanto, até se calhar até garanto uma presença numa pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Exato. De qualquer forma, estamos a falar, teoricamente, da melhor equipa holandesa. Estamos a falar de uma das 3, 4 melhores equipas da Alemanha e nesta altura, provavelmente, a quarta ou quinta melhor equipa espanhola. Portanto, são testes sérios. Não há muito que inventar também nesta pré-temporada. A equipa do Futebol Clube do Porto, se não me falha a memória, vai realizar um jogo de treino ainda em solo no Olival com o Rio Ave. Sim. Depois acabas sempre por ter um adversário que teoricamente é o mais fraco, creio que este ano é o Osnabrück, qualquer coisa deste género. Sim, e depois vais subindo um pouco a fasquia e o nível competitivo dos adversários. Acho que sim, acho que é um sinónimo de inteligência, há muito que o Futebol Clube do Porto faz isso. Sendo certo depois, e isso parece-me óbvio, que no dia 6 de agosto, no jogo da apresentação, provavelmente aí já vais ter se calhar um esboço mais fiel da equipa que vai atacar o play-off da Liga dos Campeões, até porque depois ainda tens a jornada inaugural do campeonato, e não é de descartar que o Futebol Clube do Porto até abra o campeonato jogando uma sexta-feira por força depois da participação no play-off da Liga dos Campeões. Isto é chover no molhado. Parece-me uma pré-época organizada à Futebol Clube do Porto, em todos os pormenores, até do ponto de vista, e podemos começar esta emissão com esse pormenor que muitas vezes depois se revela por maior, a questão do trabalho do Mr. Dale, ou seja, há muita gente a trabalhar para o mesmo com a perspectiva de tornar a coisa mais airosa, mais pujante, mais forte, mais apetecível, mais motivadora e, portanto,
quando assim é sinal que as pessoas estão atentas e que estão a trabalhar em prol do mesmo. Naturalmente que neste grupo de trabalho, e vamos continuando a acompanhar as imagens do treino, não estão os internacionais, aqueles que estiveram, por exemplo, na Copa América e já não estão, até porque a Copa América já acabou, e os que estão no Europeu, ou estiveram até recentemente. Danilo é um dos casos que continua no Europeu, o Iker Casillas e Espanha foram eliminados no dia de ontem. Estão aqui um lote de jogadores, alguns deles que foram muito importantes e fundamentais para a época anterior. Deixa-me só, eu não sei se isto está correto ou não, eu na altura tinha tirado isto, dos possíveis adversários do Futebol Clube do Porto na Champions. Faltava aqui definir a Roma sei que pode calhar. Da Liga Grega, que é o Panathinaikos, o PAOK, o AEK ou o Panionios, que havia coisas para decidir, não sei qual é, mas de qualquer maneira aqueles que estavam, a Stoia de Bucareste, da Roménia, o Borussia, Mönchengladbach, o Anderlecht, o Roma, Mónaco, Young Boys, Fenerbahçe, Sparta de Praga e Rostov, da Rússia. Portanto, o Leverkusen terá sido terceiro, o Mönchengladbach quarto, creio eu, na Alemanha. Portanto, estes serão, em princípio, segundo aquilo que eu tinha retirado, precisamente, portanto, a informação do jornal, precisamente os adversários que podem calhar ao Futebol Clube do Porto. Apenas e só para pontuar que eu assim fecho esta página e abro já outra. Podes abrir a dos jogadores e a do grupo de trabalho, que era o Tiago. Tu há pouco disseste que eu estava a tirar apontamentos e eu estava aqui a olhar para os nomes e não me perguntes porquê. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 circunferências com uma série de nomes de jogadores. Estão 29 a trabalhar hoje, se não me falha a memória, sendo que o grupo nesta altura é de 31, se juntares entretanto o Aboubakar e o Chirosa. Portanto, tens muita coisa para analisar. Nós vamos voltar logo às 9 da noite, provavelmente sem grandes novidades ainda, mas com muita coisa para analisar. Desde logo a presença de uma série de jogadores que eram da equipa B do Futebol Clube do Porto, mais 2 emprestados, Vítor Garcia, Rafa, Omar Gouveia, João Graça, Francisco, Ivo Rodrigues e Gonçalo. Tens também depois as 3 contratações já oficializadas, Filipe, João Teixeira, Zé Manel. Tens nesta altura 5 guarda-redes, se não me falha a memória, Andrés, Elton, Ricardo, Fabiano e José Sá. Mais o Casillas que há de regressar. Mais o Casillas que há de regressar. Entretanto, Paulo, só dar nota da presença, há pouco dizia eu que não treinava, nem fazia parte do lote de jogadores disponíveis no Espírito Santo, mas vai-se aproximando agora aqui da zona do treino. Da zona mais fresca no Olival, que isto é outro problema que os jogadores vão ter que enfrentar, porque treinar a esta hora no Olival, que é interior de Vila Nova de Gaia, não é uma tarefa fácil para nenhum atleta. E está Jorge Nuno Pinto Costa, o Presidente do Futebol Clube do Porto, também a aproximar-se. Os anos que tem disto também, e sabendo perfeitamente e conhecendo os cantos à casa, também já sabia qual era o caminho que devia levar para chegar onde quer, exatamente mais perto do grupo de trabalho, mas também para fugir à tal fresco que poderia acontecer ou não e fugir, como se costuma dizer, pelos intervalos da chuva, dos pingos. Por isso, seco, intacto, lá chegou e lá está bem mais perto do grupo de trabalho. Por isso também é o tal saber caminhar até ao objetivo e o mais perto possível. E pronto, e lá está. Junto ali a alguns dos elementos, mas Paulo, falavas tu sobre... Ia chegar aos internacionais, são 7 nesta altura, que ainda não chegaram. Casillas, Maxi, Layún, Danilo, Herrera, Corona e Diego Reis. Vamos ver o que é que o Futebol Clube do Porto pretende fazer com Diego Reis, que esteve também em destaque na Copa América. Isto em boa verdade, eu devo dizer que são muito poucos os que podem achar que continuam nesta época, percebes? Até pelos negócios de ocasião, pela necessidade que o Futebol Clube do Porto vai ter também em realizar alguns encaixes financeiros. Portanto, há aqui muita coisa para analisar, muita coisa para abordar. O próprio treinador também, e de outra forma não faria sentido, ver que tipo de resposta é que dão os jogadores que estão nestes primeiros treinos da temporada. Mas de facto tens aqui um vasto número de jogadores, tens muitas decisões para serem tomadas. Percebemos se isto pode ser uma análise como ponto de partida, até pela recente entrevista que o Nuno Espírito Santo deu à revista Dragões e que ontem tu também pudeste passar no Universo Porto.
Parece-me que não vai abdicar de um 4-3-3, portanto já começas a ter um perfil de forma de jogar. E depois tens que reunir jogadores que, dentro desse registro de 4-3-3, te ofereçam garantias para teres uma época desportiva de sucesso. Eu acho que é ainda muito cedo, vai haver muita especulação, muito jogador que supostamente vai entrar e que nunca vai cá chegar, muito jogador que vai sair e que aqui vai continuar. No fundo, são as danças normais desta temporada, que eu este ano até acho que está a ser mais ou menos discreta, também por força do Campeonato da Europa que temos e que ajuda também a manter muita coisa mais escondida, se assim quiseres. São 10, 12 páginas mais ou menos em quase todos os jornais, às vezes até mais que estão preenchidas com o euro, portanto não tens muito para preencher e para já a especulação vai passando ao lado. Agora quando acabar o euro, lá para dia 11 de julho, que é mesmo quando acaba, o dia 10 que acaba, dia 11 é quando Fernando Santos e os seus rapazes regressam, conforme ele diz, portanto a partir daí começa o barulho com as transferências e com, enfim, com os nomes apontados ou desapontados, apontados para vir, desapontados para ir embora. Deixa-me só dar aqui uma chega, porque há pouco falei nos 3 jogadores que já foram oficializados, falei nos 7 que estão ainda em férias agora por força dos compromissos das seleções, falei nos 7 que fizeram parte da equipa B do Futebol Clube do Porto, embora 2 deles, Ivo e Gonçalo, estivessem emprestados, falei dos 5 guarda-redes. Faltou-te um? 4, 5, faltou-te um Raul Godinho. O Raul Godinho que também vai chegar mais tarde, porque também esteve na seleção, certo. Tenho aqui, por exemplo, marcado numa circunferência 4 nomes que eu estou interessado em ver o que é que aí vem. Tiveram todos emprestados, Josué, Quintero, Hernani e Otávio. Sim. E todos num plano, tirando o Quintero, que teve pouca utilização, mas os outros 3 num plano bastante aceitável nos clubes que representaram a temporada passada. Uma coisa é certa, não vai haver lugar para esta gente toda. E a questão é essa, há uma equipa B, aí o lote de jogadores que sublinhaste da equipa B, que estiveram em grande plano, mesmo os que foram entretanto também emprestados, no caso o Rafa, há os jogadores que estiveram emprestados sénior já, por assim dizer, como acabaste de dizer, em grande plano, e há muito pouco lugar para disputar em termos de equipa principal. Bernardino, como é que tu vês também, como o Paulo estava a dizer, esta luta por um lugar que é interessante para todos e é do interesse de todos estes elementos nesta pré-temporada? Isto pode ajudar, acima de tudo, o Futebol Clube do Porto? Ajuda ao Futebol Clube do Porto e ajuda aos próprios jogadores, é evidente. E já começou, já vimos aí, estão aí todos, conforme eu dizia, com a mentalidade ganhadora, com a mentalidade de se apresentarem bem para começar a ganhar um lugar. É aqui que se começam a ganhar, de facto, as posições. Poderá haver alguma, e há, com toda a certeza, e não tenho a mínima dúvida, que olhando para todos estes nomes já há uma seleção de X elementos que já fazem parte portanto, do plantel de Futebol Clube do Porto, isto na cabeça do treinador. E a primeira seleção já está feita, porque tu, por exemplo, já não vês aqui Licá, não vês Lichnowsky, portanto, dentro da seleção já houve uma primeira seleção. Claro. Acredito que depois vão seguir-se mais 3 ou 4 seleções dentro da mesma seleção. Já não vejo José Ângelo, por exemplo? Não é? Estava nem sei. Creio que sim. Não vi, não me apercebi, de facto, também naquela lista extensa que ele tinha exatamente ali o Miguel Marques Monteiro para ler. Tens Abdoulaye, tens Gilás, tens ainda. José Ângelo está. Portanto, mas independentemente disso, são os jogadores que tu tens, são aqueles que estão já no lote daquilo que o treinador quer, naqueles mais que ele poderá desejar. Pronto, e isso, saber se efetivamente não é neste caso o Pai Natal, porque ainda bem muito longe, mas pelo menos se é possível a não pô-los no sapatinho, aquilo que ele quer. Sabe, se há também a tal indefinição para algumas posições que o treinador fez questão que os jogadores tivessem para ele poder analisá-los bem de mais perto, aquilo que já fez no seu trabalho normal durante este mês, desde que foi apresentado até agora. Portanto, os jogadores que podem efetivamente entrar no grupo, os jogadores que estiveram emprestados, portanto é natural que isso aconteça, e depois há outros jogadores, com toda a certeza,
certeza que, embora estando, são jogadores que poderão ou não ser transferíveis. Isso está tudo, eu creio que está tudo mais ou menos delineado. Portanto, a partir daí, é só agora começar o trabalho, conforme começou hoje, ir estando atento a alguns jogadores, com toda a certeza, e eles também têm que provar efetivamente aquilo que querem. Alguns deles que poderão ser, não gosto muito de aplicar o termo moeda de troca, ou pelo menos que poderão ser incluídos em futuros negócios que o Futebol Clube do Porto possa ou não vir a fazer. Até porque tens aqui, desculpa Bernardino, mas tens aqui muito jogador que terá todo o interesse em ter competição durante a época. Sim. E que se ficar no Futebol Clube do Porto dificilmente a terá. Concordo contigo e indo também ao encontro daquilo que ainda agora dessa janela que abriu precisamente o Tiago, quando falou na equipa B. Eu creio que alguns e grandes jogadores destes que estão nesta lista que dificilmente farão parte do futuro lote da equipa B, porque são jogadores, enfim, que já têm o seu tirocínio, que já têm a sua idade, que já têm a sua experiência de jogar noutras competições e com toda a certeza que prefere continuar a jogar nessas competições, mesmo fora do país, obviamente, do que estar integrado na equipa B, com a janela de poder abrir ou não abrir a porta da A. Independentemente disso, creio que, até porque a equipa B também vai começar daqui a pouco, precisamente às 11 horas do seu trabalho, também já tem o seu núcleo também constituído, quer de jogadores que continuam, quer outros que agora subiram precisamente do sub-19 e alguns ainda com idade bem precoce, que ainda foram campeões europeus de sub-17, que foram parte do lote. Por isso, depois, uma coisa para Luís Castro poder definir quem são os jogadores que ainda poderá também incluir ou não incluir nesse lote. Que se pretende também que seja uma equipa forte, até para fazer jus àquilo que o Futebol Clube do Porto também fez no ano anterior. Agora, independentemente disso, é evidente que é um lote de jogadores, estes são os que aqui estão, e se olhares só para aquilo que tu sabes, quer dizer, e não vale a pena ir mais longe, basta olhar só para o primeiro setor, que é o setor da baliza de guarda-redes. Quando tens José Sá, Elton, Fabiano, Ricardo, Casillas e Raul Godinho, estamos aqui a falar logo em 4, 6 guarda-redes, não é? 7 guarda-redes. José Sá, Elton, Fabiano, Ricardo são 4, Casillas 5, Raul Godinho 6. E o Andrés? E o Andrés Fernandes, 7. Pois, porque aqui está no tal de futuro indefinido. Exatamente. Agora, para já, daqueles 4 que em princípio estarão, e mais os 2 que ainda serão para apresentar, ainda metes aqui o Andrés Fernandes, exatamente, que é um jogador que ainda tem situação indefinida. Também, se quiseres, também dá lá para aí outro, o Bolate, também, que é outro também guarda-redes. Mas pelo menos estes 6 que aqui tens, tirando o Andrés Fernandes, que em princípio poderá sair, até conforme já saiu também este ano, tens aqui 6 jogadores, 6 guarda-redes. Tudo isto é evidente que não vai ser tão alargado quanto isso, e há que definir isso. Portanto, este é o trabalho que vai ser feito daqui para diante. Começou hoje, já com toda a certeza que já começou há um mês, quando o Nuno começou, ou quando o Nuno foi apresentado, e logo no dia seguinte já teve o seu primeiro dia de trabalho no Olival a preparar tudo isto. Portanto, já sabe aquilo que conta. Agora, nós não sabemos, sabe o grupo de trabalho, que é o fundamental, sabe o treinador, sabem os dirigentes, e agora há que começar a colocar todas estas pedras em seu sítio. É quase como o jogo de xadrez. Agora há que movimentá-las e saber para onde é que elas vão, para onde é que não vão. Sendo que aqui as peças têm vida própria, não é? E é a única coisa com que acho eu que nunca fui nem nunca estive a este nível, mas é a única coisa que um jogador, e no Futebol Clube do Porto isso, não conheço a realidade dos outros clubes, mas não acredito que haja melhor do que esta. Esta é a fase em que o jogador única e exclusivamente só tem que se preocupar em treinar e descansar. Não é nada. Porque o resto, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não, é evidente, tem vida própria, conforme tu dizes. E nesse aspecto, o Futebol Clube do Porto, por toda a organização que tem, trabalha não, bem. faz com que o jogador, de facto, só tenha que se preocupar em treinar e descansar, mais nada. Mais nada, é isso. Isso é essencial também para o próprio rendimento dos jogadores, e vemos muita motivação neste grupo que estávamos a falar de jovens jogadores que já não são tão jovens, mas foram emprestados e têm reais oportunidades, como destacaste alguns. Aliás, durante a época passada falou-se muito na questão das soluções para extremos, por exemplo, e falava-se do Hernani, que estava em grande nível no Olympiacos. Claro que isto tudo agora muda. Sim, o Hernani tinha uma forma de jogar que, na minha opinião, tinha muito pouco a ver com aquilo que o Lopetegui pretendia do jogo. Daí eu estar a dizer que o jogador, nesta fase, não é que mais à frente a matriz de pensamento mude. Claro. Mas nesta fase, o que é que eu posso fazer? Dar o meu melhor e esperar que o treinador vá à bola comigo.
Claro. Admito, e ainda bem, que as ideias do Nuno sejam diferentes das ideias do Lopetegui. O que é que isto quer dizer? Que quem não teve hipótese com o Lopetegui pode vir a ter hipótese com o Nuno. Agora, uma coisa é certa, não vão ficar 40 jogadores. O Futebol Clube do Porto não vai ficar com 40, nem com 35, nem com 30. Portanto, as decisões vão ter que ser tomadas. Sim, até porque o paradigma muda. Agora, muitas destas decisões que vão ser tomadas, eu estou como o Bernardino, eu acredito que algumas já estejam tomadas na cabeça de toda a gente. Outras, muitas, não. E a única coisa que um jogador pode fazer nesta altura é tentar convencer o treinador. Claro. É simples. E no que diz respeito àquela situação que falamos há pouco, voltamos à carga com ex-jogadores da equipa B. O André Silva e o Rafa falaram recentemente para o jornal O Jogo, dois jogadores que foram sublinhados até por Jorge Nuno Pinto da Costa durante a época passada. Até Rafa, enquanto emprestado pela Académica, já tinha sido sublinhado ao Porto Canal pelo presidente do Futebol Clube do Porto. Leste essas declarações. Achaste interessante também a forma como dois jovens jogadores portistas formados no Futebol Clube do Porto encaram nesta nova temporada a factual oportunidade que estão a ter nesta pré-época e também a comparação com aquilo que são os desafios deles, Rafa, provavelmente com Layún. Percebo a tua questão, mas não os coloco no mesmo patamar. Os dois? Sim. O Rafa com o André Silva? Sim. A história é parecida. O tempo de anos do clube é parecido. Rafa até acho que está há mais tempo que o André. Mas percebo onde é que tu queres chegar. Agora, não consigo, neste momento, olhar para um e para o outro e colocá-los no mesmo patamar. Eu acho que a imagem que o André deixou no final de temporada passada é fortíssima, ao ponto de haver muita gente até com legitimidade para ter opiniões, porque sabe do que fala, a pedir a presença do André no Campeonato da Europa. E eu fui uma dessas pessoas, porque as pessoas, em relação ao André, e achei piada, e isto foi público, portanto não há qualquer problema em falar sobre isto. Ainda recentemente, num daqueles debates sobre o Euro na RTP, um dos convidados era o José Peseiro, e nesse painel, confesso que sinceramente já não me recordo quem era, mas alguém falava sobre o André Silva e que o André Silva devia estar presente no Campeonato da Europa. Eu também acho. Mas estava lá o José Peseiro, que teve a seguinte saída: o burro do treinador do Porto só o pôs a jogar no final da época. A falar dele próprio. Eu percebo que se diga que o André Silva só começou a jogar no final da época. Mas só começou a jogar no final da época na equipa A. Porque às vezes falamos do André Silva e parece que ele, a temporada passada, só fez 7 ou 8 jogos. Não, fez muitos. E na segunda liga, um ponta de lança marcar golos, e eu não sei se ser o melhor jogador da competição. Se é mais difícil do que marcá-los na A. Portanto, o André Silva jogou durante a temporada toda. Agora, se as pessoas quiserem só cingir ao patamar da equipa A, é verdade que só apareceu na reta final da época. Mas para trás, o que ele fez foi bem feito. Não foram golos sem guarda-redes e sem defesa. Portanto, convém as pessoas também, quando fazem a análise, fazerem a análise séria e rigorosa e não só cingir ao aspecto da equipa A. Mas eu não os ponho no mesmo patamar. Eu acho que o André, a imagem que o André deixa na equipa A, até pela força daquilo que fez na final da Taça de Portugal, acho que já é um patamar mais acima que o Rafa, que também tem qualidade para lá chegar, não tenho dúvida nenhuma disso, tem capacidade para, mas vai ter que efetivar essa projeção. A minha questão é no sentido da mentalidade de ambos. Obviamente, a qualidade e o impacto que tiveram na época passada foi diferente, mas estamos a falar de Rafa concorrer com a Layún para um lugar, a André Silva também com rivais de peso, e tanto um como o outro. Eu não sei se Layún vai ser lateral esquerdo no Porto no Espírito Santo, por exemplo. Sim, mas pronto, foi aquilo que foi falado na Teoricamente, o Porto também anda à procura de um lateral esquerdo, portanto, percebo, mas nesta altura não há respostas definitivas para o que quer que seja. Há uma coisa que é segura, é que são os dois portistas, gostam os dois do Porto, torcem e sofrem pelo Porto, e havendo qualidade como há, enquanto jogadores de futebol, isso é uma coisa que me agrada ver na equipa do Futebol Clube do Porto. Bernardino, concordas também com aquilo que está a dizer Paulo Miguel Castro sobre estes dois casos? Sim, concordo. Estava aqui à procura precisamente do número de jogos
do André, precisamente. Salvo erro, foi o que o Paulo disse. Foi à volta. Salvo erro pela equipa principal. Não, estava a ver em tudo. É que toda a gente, e essa é uma realidade. É que parece até, só e apenas, que esteve a dormir de agosto até maio, e depois chegou o fim de abril, início de maio, e ele começou a jogar à bola. 7 joguinhos. As pessoas é que se esquecem que ele foi ainda num campeonato extremamente 45 competitivo. Jogos no total. Diz? 45 Exatamente, jogos, era 18 isso à golos. volta disso que eu tinha. Portanto, as pessoas esquecem-se, parece que se esquecem, ou querem esquecer, que há jogadores que foram convocados e foram vistos. E eu creio que o campo de recrutamento, normalmente da seleção, eu já o disse e torno a dizer, todos aqueles que foram escolhidos 23, na altura em que foram escolhidos, para mim, eram os melhores. Deixei de si os meus comentários até essa altura, a partir daí tudo bem. Agora, a verdade é esta, não se pode escamotear, e eu disse-o também na altura, que o trajeto do André Silva não foram só os 7 jogos finais que fez, se quiseres, pela equipa A, e pelos 2 golos que marcou, até parece que só ali é que marcou os 2 golos, que não tinham um passado para trás de melhor marcador. Foi durante muito tempo, e apesar da lesão que teve, que o afastou alguns meses, e conforme ele disse na entrevista, ainda bem que não foi tão grave como aquilo que se poderia supor, e ainda bem para todos e para ele também, que ele durou e foi o melhor marcador da segunda Liga. Não é por acaso. Portanto, é natural que isso aconteça. Agora, não pode ser só esse o campo de recrutamento. Daí eu concordar de facto, porque a fasquia não pode ser colocada ao mesmo nível para os dois. Os dois nomes que tu falaste. Peço desculpa, nós podemos voltar a falar, até porque vamos falar agora com o treinador destes 2 jogadores durante muito tempo, nomeadamente na época passada. Luís Castro, técnico da equipa B, já está ao lado de João Escudero, jornalista do Porto Canal, numa altura em que a equipa B também começa os trabalhos, vai começar mais tarde, por volta das 11 da manhã, mas João Escudero, já podes falar agora com o técnico Luís Castro. Exatamente, está já aqui o técnico do Futebol Clube Porto B, que também inicia hoje os trabalhos a partir das 11 da manhã no Estádio Pedroso. Luís Castro, bom dia. Começo por lhe perguntar, depois de conquistar o título da segunda Liga, quais são os objetivos do Futebol Clube Porto B para esta temporada? Bom dia. Os objetivos que nós temos são sempre os mesmos das equipas B. Desenvolver jogadores num contexto de equipa, com um jogo, apresentar um bom jogo, um jogo esteticamente apreciado, e sermos sempre ao longo de toda a época extremamente empenhados, que é aquilo que nos caracteriza, muito determinados nas conquistas dos resultados positivos e norteados sempre com uma ambição muito, muito grande. No ano passado propôs a ideia de jogo que o Futebol Clube Porto B foi apresentando ao longo da época na pré-temporada. Quão importante é esta fase para começar a integrar estes novos jogadores neste novo processo do Futebol Clube Porto B? Estamos num momento mais complexo da época. Recebemos jogadores vindos do estrangeiro, recebemos jogadores vindos dos júniores, temos alguns jogadores que também estavam fora do clube e que regressam ao clube, temos outros que permaneceram, portanto há aqui um conjunto muito grande e alargado em termos numéricos de jogadores que convém ligar o mais rapidamente possível. Para isso temos os jogos de preparação ao longo desta época, desta pré-época desportiva, que certamente nos vão dando uma ideia mais real daquilo que o grupo pode fazer ao longo da época. Como eu disse, são momentos muito difíceis, que precisam de uma grande dedicação de todos, quer dos jogadores, quer da equipa técnica, de todo o staff que envolve, e é isso que nós vamos hoje começar, sabendo que debaixo de valores Porto, como de rigor, disciplina, ambição, determinação, é sempre mais fácil construir o que quer que seja. Eu espero que consigamos construir um bom jogar e consigamos também fazer evoluir os jogadores de forma a eles prosseguirem as suas carreiras da forma mais positiva possível. Da temporada passada, da equipa que conquistou o título da segunda Liga, transitam 13 jogadores. Estes 13 jogadores são importantes também para integrar estes novos jogadores que chegam, desde os júniores, desde os jogadores que vêm também do estrangeiro? Os jogadores, quanto mais identificados estão com aquilo que é a nossa ideia de jogo, mais confortáveis nós treinadores estamos. Agora, este momento que se vive nestes 2 meses
levam-me sempre a cabeça para aquilo que também é janeiro. Janeiro é instabilidade e até fecho do mercado é instabilidade. Portanto, por muito que queiramos estabilizar as equipas, os jogadores neste momento estão sempre algo instáveis e não estão... A disponibilidade que nós sentimos nos jogadores, disponibilidade mental, de assimilar tudo quando lhes é dado nos meses de setembro a dezembro e depois de fevereiro a abril, maio, é sempre muito diferente da que se vive nestes momentos da época. Mas falando nos 13 jogadores que transitam, claramente é uma mais-valia ter jogadores que nos conhecem e que nós conhecemos de forma mais profunda, mas todos são importantes. Eu acho que diferenciar neste momento não é o nosso objetivo, mas sim agregar todos e todos fazemos uma equipa. Hoje começaram também os trabalhos do plantel principal, onde estão, hoje estavam 7 jogadores, faltam os idosos e por ausência autorizada, 8 jogadores que já passaram por este Futebol Clube do Porto B. É também um dos objetivos desta equipa, é alimentar o plantel principal com valores? Os objetivos da equipa B é desenvolver os jogadores e prepará-los o melhor possível para o mundo mais exigente, que é o exigência de equipas como o Futebol Clube do Porto A. É essa a nossa obrigação, é essa a nossa motivação diária, desenvolver o melhor possível esses jogadores para esses desafios que eles têm. Eles estarem na equipa A do Futebol Clube do Porto, claro que sim, que é um dos objetivos da equipa, mas o principal objetivo para além desse é prepará-los o melhor possível para um mercado, como eu disse, extremamente exigente, em que eles vão ser expostos permanentemente a desafios em que têm de estar muito preparados para o fazer, e é isso que vamos fazer mais uma vez. Obrigado então, Luís Castro, técnico do Futebol Clube do Porto B, que hoje inicia mais uma temporada a partir das 11 da manhã no estádio de Pedroso, que volta a ser a casa do Futebol Clube do Porto B para esta nova época. De resto, dar conta do plantel, transitam 13 jogadores do Futebol Clube do Porto B da época passada, são eles João Costa, Pité, Ismael Dias, Graça, Rodrigo, Tomás Podstaski, Rui Moreira, Cláudio, Fede Varela, Sérgio Ribeiro, Verdasca, Ruben Macedo e Chicauí. Do Futebol Clube do Porto, da equipa de júniores, que no ano passado também conquistou o título, sobem também 13 jogadores à equipa B do Futebol Clube do Porto: João Cardoso, Moreto Cassamá, Luís Mata, Rui Pedro, Mesquita, Zé Pedro, Ayub, Tony Jim, Rui Pires, Mohamed Mbai, Idrissa Sambu, Diogo Casemiro e Diogo Queiroz, este último ainda com idade sub-17. Dos sub-17 vão também fazer a pré-época no Futebol Clube do Porto B mais 2 jogadores, são eles Diogo Leite e Ricardo Silva, e chegam também do fora do Futebol Clube do Porto Xavier, a ex-académica, e também Danilo e Galeno, 2 brasileiros que chegam do Grêmio Anápolis. É este o plantel que vai começar a temporada do Futebol Clube do Porto B, que se inicia dentro de alguns minutos no estádio de Pedroso. João Escudero, com também a primeira entrevista com Luís Castro, técnico do Futebol Clube do Porto B. A equipa B portista também arranca dentro de momentos, como acabou de dizer o jornalista do Porto Canal, dentro de 15 minutos, os treinos da nova temporada. Estava a falar o Bernardino. Bebê, não sei se queres acabar a tua ideia sobre o Rafa e André Silva e depois continuar também com as declarações de Luís Castro, tua análise. Não, o Rafa está tudo definido, ou seja, o Paulo creio que já o disse, não vale a pena estar a acrescentar mais. De facto, quais são os patamares, por aquilo que um fez, por aquilo que o outro também fez. É verdade, na equipa B o Rafa, e depois continuou a fazer na Académica, onde teve uma época também final, também uma segunda parte da época na Académica, já a nível profissional também muito boa, muito forte. Agora, é evidente que são jogadores para observar e são jogadores que estão em patamares diferentes. No espaço de 24 Exatamente, horas. É verdade. No espaço de 24 horas teve tudo isso. É aquilo que dá, de facto, o profissionalismo, eles têm que se habituar a isso. Agora, o que é a equipa B? A equipa B também está consubstanciada naquilo que disse o Luís Castro. Um abraço grande, a continuidade do trabalho de um profissional a sério.